Sabe uma coisa que eu fico pensando? A gente tem mais tecnologia para economizar tempo do que, sei lá, qualquer geração na história. Pois é um paradoxo total. Quanto mais ferramentas para ganhar tempo, mais a gente sente que está perdendo. Pedimos comida com um clique, viajamos super rápido, falamos com qualquer um na hora e mesmo assim parece que a gente tem menos tempo do que nunca, né? Exatamente esse paradoxo que abre a nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema que é um pouco assustador, mas fascinante. A brevidade da vida e o que a gente faz com o nosso tempo. E para guiar essa conversa, a gente está usando uma fonte bem específica, a transcrição de um sermão do evangelista Billy Graham. É um material com uma pegada bem espiritual, claro, mas que toca em questões universais. Exato, e a nossa missão aqui não é fazer uma análise teológica, mas sim extrair as ideias centrais, a psicologia por trás dos argumentos dele. O foco não é produtividade, tipo como fazer mais coisas, mas sim propósito. Para que serve o tempo, afinal? Certo, vamos lá. A primeira coisa que me pegou foi como ele começa falando de velocidade. Ele lembra que, na época de Jesus, a velocidade máxima era de um cavalo. E ficou assim por séculos. Exato. Só lá por 1830, com o motor a vapor, é que tudo acelerou de vez. E o resultado disso tudo? Nas palavras dele, temos menos tempo do que nunca. A gente vive correndo como loucos. E essa é a grande ironia, né? A tecnologia que deveria nos libertar, na verdade nos tornou escravos do relógio. A fonte usa uma imagem muito forte. Diz que o tempo está nos desmoronando, nos consumindo. É uma sensação bem familiar, infelizmente. E a partir daí, o sermão joga a pergunta que não quer calar. Se o tempo está escorrendo, o que a gente está fazendo com ele? E a resposta que ele dá é um chamado para mudar o foco. Sair dessa corrida maluca e direcionar o tempo para algo que ele considera maior, transcendente. Ele até cita um salmo que diz: "Os meus tempos estão nas tuas mãos." Como se ele dissesse que o primeiro passo é admitir que a gente não tem o controle total. Exatamente. É entregar a um propósito maior. E para essa ideia de tempo limitado não ficar só no campo abstrato, ele pega uma calculadora. E olha, essa parte me chocou um pouco. O resultado é de cair o queixo. É um choque de realidade, né? A matemática que ele propõe é, brutal, mas muito eficaz. Vamos passar pelos números? Um dia tem 1440 minutos. Uma semana, 168 horas. Isso é igual para todo mundo. Sim, a distribuição é perfeitamente justa. Até aí, tudo bem. Mas é quando ele aplica isso a uma vida de 70 anos que a coisa aperta. Primeiro, ele já tira os primeiros 15 anos de infância e adolescência. Já caímos para 55. Depois, o sono. 1/3 da vida, mais ou menos. Isso dá mais de 20 anos. Nossa! Então, daqueles 55 sobram um pouco mais de 30. E ele ainda diz que os últimos 5 anos de vida muitas vezes têm limitações, o que reduz ainda mais esse tempo útil. No fim da conta, sobra muito pouco, né? Exato. Sobram uns 30 anos para viver de verdade. E mesmo nesses 30, a gente gasta um tempo enorme comendo, trabalhando e, como ele ironiza, calculando imposto de renda. De repente, uma vida inteira parece um fim de semana prolongado. Mas peraí, essa conta não é meio fria demais? Quer dizer, ela descarta a infância e a velhice como se não fossem vida de verdade? É uma visão bem utilitarista. Sim, eu também pensei nisso. Claro que o ponto dele é retórico, né? Ele usa esse choque para forçar uma mudança de perspectiva. É para sacudir quem tá no auge da energia e acha que tem todo o tempo do mundo. Faz sentido. É para quebrar a nossa negação sobre a finitude. E essa matemática toda serve de base para uma metáfora bíblica que ele usa. A do vapor. Isso. A vida é um vapor que aparece por um breve tempo e depois desaparece. O cálculo deixa essa poesia bem palpável. E ele amarra isso com uma convicção teológica central dele, a de que Deus já tem um dia marcado para a morte de cada um e depois vem uma espécie de prestação de contas. Isso coloca um peso enorme em cada minuto, né? Um peso e uma consequência gigantesca. Mas ok, o tempo é curto e cada segundo conta.
Mas pelo menos essa é uma realidade que vale para todo mundo, certo? Esse é o próximo ponto dele, e é fascinante. Ele descreve o tempo como o grande equalizador. Ninguém escapa. Ninguém. Pessoas ricas não podem comprar uma hora extra. Cientistas não podem inventar novos minutos. Você não pode guardar o tempo de hoje para gastar amanhã. Ele simplesmente passa. Tem uma frase no material que resume isso perfeitamente. No final das contas, não são os dias em sua vida que contam, mas é a vida nos seus dias. Essa frase é ótima. E ele descreve o tempo não só como justo, mas também como Misericordioso. misericordioso. Como assim? A misericórdia está no fato de que, não importa o quanto você desperdiçou no passado, o agora sempre te dá uma nova chance. O futuro está sempre em aberto. É aqui que ele usa uma expressão do mundo dos negócios. Remir o tempo. Isso, remir o tempo. Não é voltar atrás, mas é comprar de volta o tempo futuro, usando ele com sabedoria. É uma troca. Você deixa de gastar tempo com futilidade e investe em algo de valor. E ele dá até uma sugestão prática para isso, a regra dos 10%. Exato. Ele sugere dedicar pelo menos 10% do tempo, umas 2h30 por dia, para estudo da Bíblia e oração. Que, olhando de fora, pode ser interpretado como um chamado radical à intencionalidade, né? Perfeito. É isso. Em vez de viver no piloto automático, a proposta é esculpir ativamente um espaço na sua agenda para o que você considera mais importante, seja espiritual ou não. E a partir daqui, o tom da conversa muda, fica mais intenso. Sim, a atmosfera muda completamente. Ele introduz a ideia de que o uso do nosso tempo é um campo de batalha espiritual. Ele afirma que o tempo é curto e, por isso, as forças do mal estariam freneticamente ativas. A lógica é, se o inimigo sabe que tem pouco tempo, ele vai intensificar os ataques. Exatamente. A visão de mundo que ele cria é uma onde cada escolha do nosso dia a dia é um ato de alinhamento com um de dois reinos, o de Deus ou o do mal. Isso é bem dualista. E como isso se conecta com a nossa vida diária? Ele usa uma passagem de Romanos 13 que fala em despertar do sono. A ideia é que muitos de nós vivemos como sonâmbulos, sabe? Só reagindo. Despertar seria tomar as rédeas. E esse despertar envolve ações bem concretas. Ele não fica só no abstrato. De jeito nenhum. O sermão fala em deixar de lado as obras das trevas e vestir a armadura da luz. E para não deixar dúvida, ele lista o que seriam essas obras: orgias, bebedeiras, imoralidade, inveja. Entendi. E vestir a armadura da luz. A proposta dele é revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Ok. Revestir-se de Cristo é uma daquelas expressões que, para quem está de fora, pode soar um pouco abstrata. O que isso quer dizer na prática? Na prática, o que a fonte propõe aqui é uma mudança de identidade. Não é só parar de fazer coisa ruim e começar a fazer coisa boa. A imagem de se vestir de alguém é como adotar um novo sistema operacional para suas decisões. Um novo modelo. Isso. Em vez de agir com base nos seus impulsos, você passa a se perguntar: qual seria a referência aqui? É tentar alinhar suas ações a um ideal externo. Entendi. É uma reconfiguração interna. E essa decisão, segundo o sermão, não pode ser adiada. A urgência é o tema que martela o tempo todo no final. É o clímax do argumento. Toda aquela matemática serviu para construir esse momento. Ele cita uma passagem que diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. A ênfase é toda no agora. Não amanhã, não quando a vida acalmar. Exato. A hora é essa. Mas essa urgência toda, essa ideia de agora ou nunca, não pode gerar mais medo do que uma escolha genuína? Parece um pouco com uma tática de venda de alta pressão. É uma crítica válida, e ele parece antecipar isso. Ele aborda a psicologia do adiamento de um jeito bem interessante. Ele fala sobre o perigo de endurecer o coração. Como assim? A lógica é que procrastinar essa decisão não é um ato neutro. Cada vez que você ouve a mensagem e escolhe não agir, você cria tipo uma pequena camada de resistência. Na próxima vez, fica um pouquinho mais fácil dizer não. É um processo de dessensibilização. Isso. Da perspectiva dele, não é uma tática de medo, mas um alerta sobre um processo psicológico real. É a batalha de narrativas que ele descreveu antes. As vozes da insensatez dizendo, calma, tem muito tempo.
contra a voz que diz, é aqui e agora. Exato. E ele conclui com uma última analogia, talvez a mais forte de todas, a do banco chamado tempo. Ah, essa é ótima. A cada manhã, esse banco deposita 86.400 segundos na sua conta. Mas tem duas regras. A primeira, o que você não usar hoje, você perde. O saldo não vira para o dia seguinte. Ok. E a segunda regra é que o banco pode fechar sua conta a qualquer momento sem aviso prévio. Ninguém tem a garantia do depósito de amanhã. Uau! Essa imagem é muito poderosa. É genial, porque ela inverte a nossa lógica de investimento, né? A gente pensa em acumular, guardar, mas a fonte aqui propõe uma lógica de gasto obrigatório. O valor está na qualidade do gasto diário, porque o saldo zera toda noite. O foco se torna radicalmente o presente. Totalmente. Portanto, a decisão de se comprometer com um propósito maior não pode ser adiada para um amanhã que, por definição, é incerto. Ok. Então, fazendo um balanço de tudo, a gente começou com esse paradoxo da tecnologia e do tempo, passamos pelo choque da matemática que mostra como nossa vida útil é curta, e tudo isso nos leva à mensagem central dele, a urgência de usar esse recurso finito e democrático com um propósito eterno, tomando uma decisão consciente sobre em qual reino a gente quer investir nossos segundos. Perfeito. E para fechar, tem uma citação de Eclesiastes que ele usa, que deixa um pensamento final para a gente. O texto diz que Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. A eternidade no coração. Isso me fez pensar, e se essa ansiedade que a gente sente, essa sensação de que o tempo está sempre escapando, essa busca por algo mais, e se isso não for só um defeito da nossa cultura? E se for outra coisa? Exato. E se for um eco dessa eternidade que, segundo a fonte, foi plantada dentro de nós? Um chamado para olhar além do relógio, além da próxima tarefa. A questão que fica é: o que essa eternidade no coração significa para cada um de nós, na prática, no meio da nossa rotina tão finita e apressada?